Pai do Senhor, irmãos. Então, eu senti no meu coração de trazer um conteúdo diferenciado para os irmãos. Senti de fazer esse vídeo, porque nesses últimos dias Deus tem me dado uma palavra muito forte no meu coração e que para mim foi de grande ajuda, de grande utilidade. Eu falei, poxa, eu vou compartilhar isso também com os irmãos. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a abordar, mas eu acredito que vai ser edificante. Então, irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração é Bíblia, Palavra de Deus, versus neurociência. O que acontece? O que Deus colocou no meu coração, basicamente, é assim, tudo o que ao longo desses anos todos, o que a ciência vem aprendendo, o que a ciência vem, ou melhor, que o homem vem trazendo a nível de ciência, na verdade, tudo já estava na Bíblia. Ou seja, Deus já havia profetizado todas as coisas antes de qualquer ciência ou de qualquer fundamento humano, ou até mesmo dentro da parte filosófica, de qualquer filosofia ou algum mentalista, seja lá quem for que trouxer uma base, a Bíblia já havia trago antes. E todos os outros fundamentos vêm da Bíblia. Por mais que a pessoa não perceba, ou que o cientista, ou que esse especialista específico em alguma coisa, ele não tem essa noção que a Bíblia já falou tal coisa, mas verdade é que tudo já está ali. Ponto. Primeiro momento, eu preciso deixar claro aqui, irmãos, que eu acredito nos meus fundamentos que tudo é espiritual. Ou seja, tudo na vida é espiritual. Na minha concepção, não tem diferenciação entre vida financeira, vida espiritual, vida sentimental. No meu compreendimento, todas as coisas são espirituais e todas as atuações físicas, por exemplo, enfermidade e tal, e na parte sentimental, de qualquer área, tudo vem de uma base espiritual. E eu quero te provar isso à luz da Bíblia. Eu quero tentar, sim, ser bem resumida, conseguir especificar bem o que está no meu coração, secar bastante, para que seja rápido, objetivo e você entenda o que eu quero que você entenda. No Senhor, é claro. Primeiramente, irmãos, eu queria explicar, basicamente, algumas prioridades, assim, da neurociência. Então, irmãos, primeiramente eu gostaria de explicar algumas bases da neurociência, O que a neurociência explica? Então, nada mais a neurociência vem nos explicar que o cérebro ele é composto de neurônios, E esses neurônios, tipo assim, ele tem a função de enviar, através dos nervos, ele vai enviar algumas respostas para o seu corpo, que é onde você vai tomar determinadas atitudes, dependendo daquela contra-resposta que o seu cérebro envia. Por exemplo, o cérebro, como eu disse aqui, ele é basicamente neurônios, ele é composto de neurônios. Cada cérebro, por exemplo, ele tem cerca de 100 bilhões de neurônios, cada um. E tipo assim, e durante um dia, o cérebro tem o poder de criar combinações, por exemplo, de 1.000 a 10.000 combinações de um neurônio para com o outro. E essas combinações é que vai gerar... E essas combinações que vão gerar uma contra-resposta, Por exemplo, você tá feliz, você tá triste, você tá bem, você tá mal, você tá emburrado, e daí por diante. Beleza, até aqui ponto. O que acontece? Primeiro também eu gostaria de explicar que a gente é um ser altamente vicioso, Então, assim, você tem uma tendência a ser ritmado, por exemplo, sistemático. Ou seja, percebe para você ver, o seu organismo ele tem uma capacidade incrível de criar rotinas. Acordar no mesmo horário, ir no banheiro no mesmo horário, comer no determinado horário e comer coisas sempre iguais, escutar um estilo de música. Existe pessoas ecléticas que tem tal, mas eu tô falando numa massa, numa maioria.
Então o que acontece? Você tem sempre um ritmo de vida. Então sua vida vai sempre estar baseada naquilo que você acredita, que você gosta, nos seus gostos e tal. E sempre numa rotina. Por quê? Porque isso gasta menos energia. Então a ideia do seu corpo é você gastar menos energia. Ou seja, ele vai estar sempre fazendo coisas repetidas para que você gaste menos energia. Porque a ideia do seu corpo é entender que se você gasta muita energia, isso é ruim para você, isso é prejudicial. Então a ideia dele é te autoproteger, fazendo você não gastar muitas energias. Ponto. Parou aí. Outra coisa que eu gostaria de dizer. Existem algumas partes do cérebro, por exemplo, a parte da frente, que chama córtex pré-frontal. Por exemplo, ele tem uma função de te inibir. O que parece, né? Tipo, vou explicar bem para você entender. Te inibir, assim, por exemplo, o que a gente costuma dizer na Bíblia, o discernimento, né? A gente costuma dizer na igreja. Você tem que ter um discernimento, ou seja, é o mesmo que você tem que ter um padrão de pensamento, você tem que dosar as coisas, você não pode sair fazendo o que dá na telha, você tem que ser limitado e tal em certas coisas. Ponto. E o córtex frontal, a função dele é exatamente isso. É te fazer pensar, é te fazer querer, é te fazer pensar no futuro, ou planejar coisas e te inibir de coisas. Ou você pensar, poxa, se eu quero tal coisa, então eu vou parar de... Eu quero emagrecer, então eu vou parar de comer. Então ele vai ficar responsável de fazer você ter essa ousadia de tomar a frente, de parar alguma coisa ou deixar de fazer. Se você quer zoar alguém, por exemplo, e você sabe que aquilo pode parecer ofensivo para a pessoa, e se você é uma pessoa do bem, você não quer ofender a outra pessoa, automaticamente o seu córtex frontal ele vai dizer assim, poxa, não faz isso não, que isso vai magoar. Então você é inibido muitas das vezes de tomar atitudes pelo córtex frontal. Muitas das vezes não, é o córtex frontal. Ponto. O que acontece também? Quando você bebe e tal, pessoas que têm hábitos de beber, por que ele sai fazendo um monte de tarefa de doideirada? Vamos supor, ele vai ter a ousadia de fazer coisas que ele não teria coragem de fazer, ele tá no seu raciocínio normal. Tipo, ele estando bem, ele estando comum, ou né, dotado dessa inibição, ele não vai fazer determinadas coisas que ele teria coragem totalmente desinibido. Então, por exemplo, o álcool, ele vai desinibir essa pessoa, ou seja, ele vai inibir o córtex para que você fique desinibido, ou seja, o álcool ele vai apagar essa função de você ter raciocínio lógico, de pô, não vou fazer isso, aí eu não vou trair, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer tal coisa. Então o córtex serve para isso, ele é o seu reloginho de consciência. Até aí acho que eu consegui trazer o que eu queria falar. Então o córtex ele serve para isso. E quando você tá ali bêbado, automaticamente você vai fazer coisas porque você não tá, né, com o seu raciocínio normal. Beleza. Outras funções também que ele tem e que automaticamente ele não vai conseguir agir em algumas outras determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa que está apaixonada. Poxa, o cara está apaixonado, ele tem uma demência, né? Tipo assim, momentânea. Acredita-se ser de 12 a 18 meses essa demência, né? Por exemplo, você fica inibido de certa forma, ou melhor, desinibido e com o córtex inibido. Então, quando o seu córtex está travado ali por essa paixão, você tem a ousadia de fazer coisas, ou você fica com a compulsão pela pessoa, ou fica obcecado pela pessoa, você tem aquele estresse, não estresse de briga, mas aquele estresse de sentido de ansiedade para estar com a pessoa, de ver a pessoa e tal. Né? E isso também você libera um hormônio chamado ocitocina, né? Que é o apego, onde você vai ficar apegado à falta, o cheiro, a presença, você vai querer sempre aquela pessoa e tal. Por que eu tô falando tudo isso? Agora, a partir de agora, eu vou começar a explicar à luz da palavra o que tudo isso que eu disse aqui tem a ver. Por exemplo, como eu acabei de te dizer aqui, o seu cérebro tem toda uma função repetitiva. Por exemplo, você vai estar sempre fazendo... O seu cérebro vai estar sempre querendo economizar energias e fazendo uma coisa repetida. Isso é uma coisa. E também o seu cérebro é vicioso, como eu disse. Quando o seu cérebro entende que uma coisa te gera prazer, te gera bem-estar, satisfação, ele vai sempre fazer você querer isso, desejar isso, porque ele entende que isso te faz bem. Então, aonde entra desejo, a cobiça, interesses errados, porque a verdade é que o pecado é bom, né? Então,
é onde isso atua na sua vida. Então, suponhamos, todas as vezes que o seu corpo entende que você comeu algo e aquilo te deu prazer, ele vai sempre fazer você ter vontade de comer aquilo. Se você olha para uma pessoa, o que eu falei da paixão, e começa a sentir alguma coisa por aquela pessoa, você vai começar a liberar diversos hormônios no seu cérebro que vai te gerar prazer, que vai liberar a ocitocina do apego, que vai liberar serotonina, todas essas coisas que geram prazer. Então, o seu corpo vai estar sempre pedindo isso. Só que, à luz da palavra, eu dei toda aqui uma explicação da neurociência, de como funciona o seu cérebro. Mas agora, acerca da palavra, Deus que te formou, que fez você, que já sabia de todas essas coisas, ele tinha plena consciência de como você é, ou como ele te criou, e ele já fez isso propositalmente para que você seja provado nessas coisas. E à luz da Bíblia, ele começa a ensinar você, sem que você perceba, que você é assim. E ele começa a falar de tudo isso. Por exemplo, outra questão. Como eu disse, nós somos seres únicos. Você tem uma autoproteção muito forte. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu não consigo sentir a dor de outra pessoa. Por quê? Porque eu sinto, se eu toco a minha mão, ou melhor, se eu toco essa caneta, eu não estou sentindo a caneta, eu estou sentindo a minha mão pressionando, apertando a caneta. Mas a caneta eu não estou sentindo a minha mão sendo pressionada. Você está entendendo a visão do que eu estou querendo te passar? Tipo assim, essa questão de você estar sentindo a sua mão sendo pressionada, ou seja, eu só consigo me entender, eu só consigo me sentir, porque todos os meus nervos sensoriais, eles estão interligados em mim. Então, para mim poder sentir uma outra pessoa, os meus nervos teriam que estar interligados com a outra pessoa, que aí eu ia conseguir sentir o que a pessoa está sentindo. Do contrário, eu não sinto. Ponto. Sabe o que eu quero te mostrar com isso? Que empatia é uma coisa que Deus pede na palavra o tempo inteiro, que ele pede para você amar o próximo como a ti mesmo. Ele pede para que você coloque isso como prioridade na tua vida, só que ele sabe, porque ele te formou, ele te criou, ele sabe que você é totalmente egocêntrico, que você é totalmente voltado para si mesmo. Só pensa em você. Você é uma pessoa que você se ama, que você se protege o tempo inteiro. A maioria das pessoas, quando está numa situação de aperto, ela vai fazer o que for preciso para se autoproteger. Dificilmente, lógico que não estou falando numa totalidade. Lógico que vai existir pessoas que elas conseguem amar o próximo, elas já aprenderam isso, mas é como eu disse agora, elas aprenderam isso porque tudo é um exercício. A vida é composta de um exercício. Por exemplo, ninguém nasce médico, a pessoa vai estudar para ser médico, ninguém nasce confeiteiro, ele vai estudar para ser um confeiteiro. Então o que acontece? As experiências da vida vai te formar. Então, para uma pessoa que muitas das vezes foi muito pobre na infância, que passou muitas provações e hoje em dia tem uma condição melhor, automaticamente ela vai compreender a dor daquela pessoa, não porque ela está sentindo a dor da pessoa, é porque ela passou por uma dor próxima, uma dor igual. Então, a empatia, ela vem disso, de você ter compreensão de uma coisa que a pessoa está passando próximo ao que você já passou. Por isso que é muito difícil você compreender a dor das pessoas, ou você ser altruísta a ponto de pensar assim, não, eu vou abrir mão de mim para fazer por ela. É difícil, porque você é egocêntrico. Você só pensa em você quer o seu bem. Por exemplo, vamos falar aqui rapidinho disso aqui para mim entrar na palavra, eu não quero estender muito esse vídeo. Por exemplo, você está num relacionamento, você é fiel no seu relacionamento, não é verdade? Mas você é fiel porque você quer fidelidade. Você dá carinho porque você quer receber carinho. Você faz o bem para o seu cônjuge porque vendo ele feliz, isso te faz bem. Então, automaticamente, verdade seja dita, tudo que você faz é a dádiva e a contradádiva. Você dar dádivas para receber contradádiva, porque você é isso. Tá entendendo? Essa é você é essa pessoa. Sabe, pudera não ser assim, porque é incrível, o que eu acho engraçado na Bíblia é que Deus te constituiu assim, ele sabe que você é assim, mas ele pede para que você lute contra isso e seja
uma pessoa altruísta. Ele pede que você seja uma pessoa que morre pela causa, uma pessoa que ame o próximo como você mesmo, mas sabendo que você não é essa pessoa. Você pode se tornar essa pessoa, mas você não é essa pessoa. Você não é. Na verdade, você é amante de você mesmo. Você se ama. Você cuida de você. Você sabia que até quando você tá triste, a tristeza também gera um prazer? A tristeza gera um prazer, por exemplo, já viu quando você tá chorando, aí vem a pessoa, chora não, fica assim não. Aí a pessoa vem te abraçar e que você chora mesmo. Você fala, porque você tem pena de você tem muita dosinha de você, entendeu? Porque você se ama. Essa é a verdade. Essa é a verdade porque o seu cérebro foi constituído nisso. O seu cérebro não tem somente o córtex frontal, ele tem a cognição, a metacognição. Ele tem diversas partes que cada parte vai funcionar de uma maneira. Só que como eu não quero estender o vídeo, eu tô falando somente de um basicão aqui para entrar na palavra. Então o que acontece? Se eu disse aqui que você é uma pessoa viciosa, você tem a tendência a viciar nas coisas. E quando o seu cérebro entende que algo te desperta o prazer, ele vai sempre te exigir aquilo. Aí, entrando na palavra, você vai ver uma passagem onde Deus está na beira de um poço com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, Irmãos, eu tive que pausar o vídeo aqui. Então, o que eu estava dizendo? Por exemplo, Jesus está na beira de um tanque, né, de um poço para pegar água, e junto com uma mulher samaritana. E de repente ele começa a conversar com aquela mulher, indagar aquela mulher e questionar coisas com ela, sem que ela perceba que ele é o mestre, que ele é quem ele era. E ele começa a falar coisas com ela que ela entende que ele está falando de coisas naturais. Por exemplo, ele traz a palavra água como tópico, né? Ele vai falar de água e ela tá entendendo que ele tá falando da água. Poxa, beber água. Água é vida. Água é tudo, né? Ela tá entendendo que ele tá falando de água. E ele tá falando de água no sentido... o próprio Deus, no sentido saciedade eterna. Ele está falando de água no sentido dele como saciedade, ele como a água, ele como provedor. Você está entendendo? Então, o que acontece? Dentro daquele diálogo, ele começa a falar coisas que é perfeita para o exemplo que eu quero trazer para vocês aqui. Por exemplo, Jesus começa a falar com a samaritana, ele falando para ela, olha, se você beber dessa água aí, essa água natural, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Jesus, na verdade, está fazendo uma alusão de tudo que eu estou dizendo. Como eu estou te falando, o pecado, ele é vicioso. Ou seja, você é programado para ser vicioso. Você é programado para ter um desejo recorrente. Você quer uma coisa e não é uma coisa que você vai desejar aqui e que aquilo vai passar. A probabilidade de quando você deseja alguma coisa, estou falando desejo a nível pecado, seja ele qual for. A probabilidade de quando você deseja uma coisa, X, é aquilo crescer dentro de você. E aquilo, você querer aquilo mais e mais e mais. Dificilmente, a não ser quando você pensa naquilo e fala assim, não, quero isso não, tá amarrado e tal, e bola pra frente. Beleza, aquilo vai passar pela tua mente e vai sair. Mas quando você processa aquilo e alimenta, entendeu? Alimenta o pensamento e o seu cérebro começa a entender que aquilo tá te gerando satisfação, prazer, saciedade, e ele tá entendendo que aquilo é bom pra você, ele vai trazer de volta essas memórias. Você vê um cara, um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vem uma pessoa e você percebe que aquele camarada, seja lá se você é varoa, um varão, se você é varão, uma varoa. E você percebe que essa pessoa te deu uma confiança, te deu bola e tal.
E suponhamos que seja uma pessoa que você já tinha uma certa admiração, uma pessoa que você já achava que já tinha uma certa aparência física e tal, e você tinha uma certa admiração por essa pessoa. E de repente essa pessoa começa a se aproximar. Se aquilo vem até você como uma possibilidade e você rapidamente descarta essa possibilidade, com toda certeza você vai resistir, né? Você vai, como tentado não ceda. Ceder é pecar, ou seja, você vai ser tentado. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ser tentado não é pecado. Eu posso ter tentações. Eu posso olhar uma coisa e sentir que aquilo mexeu comigo. Mas eu não pequei. Mas eu alimentar é pecado. Eu dar vazão para esse pensamento é pecado. Só que aí entra a desgraça iminente que você não tem noção do que vai acontecer com você. O que acontece? Você pensa assim, você tá vamos supor que você tá mal espiritualmente e você começa a sentir um certo desejo por uma pessoa ou por uma coisa. Vamos supor, você começou a sentir atração por aquela pessoa ali. Por um primeiro instante, você não está bem espiritualmente, você não está buscando, você não está fazendo nada, você vai dando vazão para aquilo e vai só alimentando aquilo dentro de você. Para você tá legal, é um momento seu e o seu pecado, o seu prazer mental, e você tá dando vazão naquele jardim secreto ali, e você tá se permitindo naquilo, nada tá acontecendo. Visivelmente nada tá acontecendo. Só que acontece o seguinte, que o teu cérebro está começando a entender que você está gostando. E o que vai acontecer? Esse pensamento veio hoje. Quando chegar amanhã, esse pensamento ele vai voltar. E quando chegar amanhã, ele vai voltar mais, e ele vai voltar mais, e ele vai voltar mais. É onde entra a palavra que eu estou falando para vocês. Se você bebe dessa água, você torna a ter sede. Você começa a alimentar qualquer pecado que for, qualquer tentação que for, qualquer desejo, tanto os sonhos também são assim, você sonha, você quer usar numa coisa, aquilo começa a ficar cada vez mais latente dentro de você. Essa é a tendência, a tendência, aquilo aumentar. Só que é mais fácil você desistir de um sonho, não é verdade? Você vê, isso aqui é muito grande pra mim, e você desistir, talvez por não se achar capaz, e aquilo você não vai nem gerar uma coisa para o seu cérebro trabalhar como fonte de prazer, para fazer você lutar por isso. Porque automaticamente a sua metacognição vai falar para você que isso é difícil demais para você. Você não dá para isso não. E automaticamente a sua própria mente vai te limitar, porque você não é capaz. Você tá entendendo? Então o que acontece nessa história toda que eu tô falando aqui? Você começa a alimentar alguma coisa e aquilo vai crescendo dentro de você. Eu tô falando no sentido físico. Aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo de uma proporção tamanha que você não dá vazão para aquilo, você não percebe. E quando você dá por si, você tá totalmente dominado pelo aquele sentimento a ponto que você já não consegue parar de